Toda a gente diga boa noite a todos. E digo bem-vindos para o treinamento dos obreiros em nome de Jesus. E eu oro para que, na verdade, tudo o treinamento possa beneficiar a todos nós. Vai beneficiar a mim e beneficiar a ti também. E essa obra vai prosperar nas nossas mãos em nome de Jesus. Pai, te agradecemos pelo seu povo, pelos seus líderes, pelos obreiros. Obrigado por todos. Aqueles que estão aqui esta noite, vieram de vários locais, mas são obreiros. Obrigado, Senhor, por todas as regiões, estados e países. E todas as pessoas estão conectadas esta noite. Pedimos que o Senhor, ao impactar alguma coisa especial, possa vir nas suas vidas em nome de Jesus. Oramos para aqueles que estão cansados, que o Senhor venha lhes fortalecer. Aqueles que são fracos, venha lhes fortalecer. E tudo aquilo que está impedindo o progresso, oramos que o Senhor possa quebrar em nome de Jesus. Que haja alegria do Senhor, possa fortalecer todos os obreiros. No nome de Jesus nós oramos. Estamos a olhar para o Atos do Apóstolo, capítulo 11. Atos 11, 26. É Atos 26, de 26. Estamos a olhar hoje, esta noite, acerca da igreja. Estamos a ver aqui no verso 30, 28. No 30, 28 diz que, no versículo 17, ele enviou para Éfesos e chamou os anciãos da igreja, chamou os líderes da igreja, chamou os ministros da igreja. E ele lhes revelou o que Deus tinha lhe mandado para fazer. E ele colocou aí o padrão, ele colocou a fundação, ele colocou o modelo, e mostrou-lhes como ministrar, como pregar, como orar, como liderar, como aconselhar. Então, para completar o conselho de Deus, e vindo para a conclusão, ele diz: daí eu venho lhes dizendo essas coisas para vós, para que vocês possam ser, que eu sou limpo do sangue de todos os homens. Isso me quer dizer aos ministros que estão ministrando, que estão sendo treinados, que estão sendo ensinados, estão sendo transformados, todos os homens, de acordo aqueles pecadores que ouviram a palavra de si. E diz: estou limpo do vosso sangue, porque não escondi sobre vós tudo o que ouvi. E disse, em todos os lugares onde eu fui, em todo lugar onde ensinou, ele estava limpo do sangue de todos os homens. É um desafio para mim e para ti também, para que nós possamos dizer que somos limpos do sangue de todos os homens. Isso significa os nossos vizinhos, todos os homens, quer dizer, todos os membros da igreja que vêm sobre nós, a nossa pregação, aqueles que estão sobre o nosso ministério. Estamos limpos de todo homem que vem a nós. E nós somos os únicos que queremos ministrar o evangelho para eles. Ele disse para mim: eu não vos diminuí o facto de vos declarar a todo o ministério de Deus. Eu não tomo ministério como qualquer um, como se não fosse um importante na sua casa. Eu não cobri o que devia cobrir. E se disse Silas não podia dizer isso, e ele não podia dizer, outra pessoa também não podia ir de acordo com isso, ele disse: não, eu tive a minha responsabilidade, como era o único em tudo aquilo que ia ensinar a palavra de Deus para todos, e fiz todas as coisas, que será somente um para poder ensinar todas as coisas que deviam ensinar. Disse: eu não me especializei só numa área. Disse: no meu ministério,
não é escatologia somente. O meu ministério é só na salvação. O meu ministério é só santidade, que sem o qual ninguém verá o Senhor. Disse tudo completo. Eu não diminuí, eu não negligenciei de declarar a vocês todo o conselho de Deus. E disse todas as coisas, tudo sobre a fundação, fui zeloso, eu declarei a vós. E ele lhes passou, e também está te passando esta noite. E ele teve sucesso, você também vai ter sucesso. Então, a mesma graça que esteve no Paulo, também está comigo, agora está vivo, está disponível também para ti. Então, qualquer coisa e todo o suporte que você precisa, ele vai te dar. Porque ele me enviou, porque o Senhor vai te ajudar. E eu pensei que estou a falar para alguém aqui. Ele diz: tomai isso por vós mesmos. Pensai por vós mesmos. Então, tome isso por si mesmo. Então, e cuide de todo o rebanho. Então, não desprezes a ninguém no rebanho. Aquele é que é pobre, porque aquele ali é sábio, estudou muito, aquele passou da universidade, aquilo é isto, aquilo que não. Disse que eu não tratei as maneiras dessa maneira. Disse: tome cuidado de todo o rebanho, que o Espírito Santo vos fez como ministros, te fez como pastor, te colocou como professor para alimentar a igreja de Deus. Para alimentar a igreja de Deus. Irmãos e irmãs, o que podemos fazer para a igreja? É alimentar a igreja de Deus, que Ele comprou pelo seu próprio sangue. Então, se pensamos acerca da igreja verdadeira, é uma igreja que pertence a Deus. Deus é o dono da igreja. Então, de pecadores que já se arrependeram de seus pecados, já confiaram em Cristo para a salvação, então eles foram adicionados ao Senhor. Eles foram acrescentados ao Senhor. Entenda isso, que a verdadeira igreja não é uma igreja espalhada em todo lado, que estão indo para um lado quando quer, mas pertencem a uma congregação, uma assembleia. Não são como pedras que não se podem juntar no mesmo sítio, não. Eles estão adicionados ao Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 47. Atos 2, 47. Louvando a Deus e caindo da graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava. O que o Senhor fazia aí? Acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que se haviam de salvar. Sabe, existem algumas pessoas que dizem: eu creio, eu sou filho de Deus, eu sou parte da igreja, da verdadeira, mas ele não pertence a nenhuma igreja local. Todas as assembleias locais para ele são mais. E todas as pessoas estão lá: veja, aquilo ali está errado, aquilo ali está errado. E por causa disso, eu não posso fazer parte de nenhuma igreja local. Olha para isto no livro de Atos dos Apóstolos. Ele mesmo Ananias e Safira morreram por causa da sua hipocrisia, porque estavam lá. Eu não vou a nenhuma igreja porque estão lá Ananias, lá estão os Safiras lá. Então, pessoas podem ser hipócritas na igreja visível, mas você sabe que você não vai dizer que eu não posso ser membro da igreja porque lá existem hipócritas. Não. O Senhor ajuntou a igreja aqueles que haviam de salvar. Em Samaria também receberam a palavra de Deus de uma maneira especial. Então alguém vai dizer que eu não vou me juntar a nenhuma igreja. Outros dizem: estão nascidos de novo. E depois descobrimos que há um Simão que quis comprar o dom de Deus pelo dinheiro. Então ele estava a torturar a igreja por causa disso. Então, todo aquele que está lá, todo que não está lá, ou está lá, ou está em cima ou embaixo, existem hipócritas lá, mas damos graças a Deus também, os santos estão lá. Então, ele decidiu: assim que eu sou nascido de novo, eu tenho que fazer parte do povo de Deus. Porque o Senhor acrescentou à igreja as pessoas. Atos 11, 24. Atos 11, 24. Porque era um homem do bem e cheio de Espírito Santo e de fé. E muita gente fez o quê? Se uniu ao Senhor. Então, as pessoas sempre estavam se acrescentando ao Senhor.
Então, tudo tem que acontecer. Alguém que se arrependeu dos pecados, ele tem que, já confiou no Senhor, ele está acrescentado ao Senhor. O Senhor já o aceitou, o Senhor já o levantou, o Senhor o chamou, este é meu filho, esta é minha filha, está acrescentado ao Senhor. E do outro lado, está adicionado na igreja. Então, a verdadeira salvação traz a igreja universal, escrita no céu, conhecida no céu, identificada pelo Senhor mesmo. Então, essa igreja universal significa a todos aqueles que nasceram de novo, em todo lado do mundo, todos aqueles que nasceram de novo, e se pertencendo a toda a denominação que existe, todo um membro nascido de novo em toda a igreja, todos eles, que Cristo é a igreja, é a cabeça da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Então, as almas que vieram, saíram do pecado, chamados do mundo, saíram do mal, chamados das trevas, estão lavados pelo seu sangue, estão guardados justos pelo seu poder. Essa é uma igreja invisível, a igreja verdadeira. Invisível. Não somente a obra, a edificação, como aqui em que nós estamos aqui. E aqui podemos fazer parte da congregação, uma congregação local. Este é o irmão X, irmão aqui, irmã X, irmã... Aquele X é minha filha ali. Porque podemos ver a sua... Você é visível. Esta é uma igreja visível. Então, na igreja visível, você tem lá muitas pessoas. Na mesma igreja visível, mas também há pessoas ignorantes na igreja visível. Há outros que estão felizes. Na igreja visível existem outros que estão doentes. Existe na igreja visível pessoas que já apostataram. Pessoas na igreja visível, existem aquelas pessoas que não nasceram de novo verdadeiramente. Na igreja visível também, na igreja invisível, todos nasceram de novo. Não conhecemos a eles, mas os nomes deles estão escritos no céu. Esse é um mistério de Deus. Então são totalmente pertencem ao Senhor. Na igreja visível já é diferente. Na igreja visível há mistura. Numa igreja da cidade, lugar da igreja da zona, existem outras denominações, existem boas e más denominações, existem lá pessoas espiritualmente mortas, outras vivas, outras piedosas, outras ímpias, mas estão tudo na igreja visível. A igreja verdadeira, a igreja invisível, é feita por aqueles que os seus nomes foram escritos no livro do Cordeiro. Apocalipse 3, iremos ver lá a igreja visível, a igreja local, a denominação aí, a igreja da cidade, a igreja nacional, igreja visível. Apocalipse 3, versículo 1. Há um anjo da igreja que está em Sardo. A igreja Paulo, Jesus chama essa igreja como sendo uma igreja de Sardo. E diz, escreve isto, diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome, e diz-me o resto, estás morto. Essa é a igreja da cidade, é a igreja visível. E algumas pessoas estão mortas espiritualmente, mas é essa igreja. Versículo 2. Ser vigilante e firme os tantos que estão para morrer. Ache suas obras diante de Deus. Pessoas aí existem para morrer. Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Por lá, o seu ministério não estava perfeito, não estava aceitável diante do Senhor, mas ainda continuava a ser pastor. E como anjo daquela igreja, como ministro, assim como os membros também, estão muitos que eles já apostataram, outros já voltaram para trás. Mas veja o versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda, e arrependa-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. Os nomes daqueles que tinham nascidos de novo lá, essa é a parte da igreja visível. Mas nesse povo que são reconhecidos por Cristo, são a parte da igreja invisível. E também pertencem a uma igreja visível, em Sardes. E diz, tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram os seus vestidos.
e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Então, existem lá na igreja visível pessoas dignas, mas pouca gente. Na igreja visível. Isso quer dizer que uma assembleia, então podem ter pessoas lá que nasceram de novo e outras que não, e ainda querem nascer de novo. Mesmo também os líderes devem entender que essas pessoas precisam do ministério, precisam da palavra de Deus, precisam de serem convencidos pelo seu pecado, para que eles possam conhecer o Senhor. Veja o versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Aqueles seus nomes estão escritos no livro da vida, são eles que fazem parte da igreja invisível. Eles pertencem da igreja visível e também da invisível. Apocalipse 21, Apocalipse 21, 26, 27. Diz assim no versículo 27. E não entrará nela coisa alguma que o contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos. Veja só, há pessoas ali que pertencem à igreja visível, mas por causa do nome da igreja, Deep Life, por causa do nome da sua igreja, essa é uma igreja única, por causa do nome da igreja, igreja de Cristo, por causa do nome de Cristo, essa é a igreja de Deus, por causa do nome, diz que é igreja da graça, por causa desse nome, é um bom nome. Ele está à procura do nome que para poder ir, não é o nome que vai te fazer levar para o céu. Isso faz parte da igreja visível. Então, a igreja visível tem bons nomes, nomes populares, nomes muito interessantes, mas isso não vai levar a ninguém para o céu. Mas veja só aqui. Não entra nenhuma coisa contaminada e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Aqueles fazem parte da igreja verdadeira. Aqueles estão escritos no livro do... Essa é a igreja que Cristo vem lhe buscar. Eu oro que você fará parte dessa igreja. O tema de hoje é o seguinte: cumprindo o propósito de Deus pela sua igreja. Cumprindo o propósito de Deus pela sua igreja. Vamos falar aqui da verdade, da igreja única, conhecida por Deus, que ela está espalhada e distribuída pelas igrejas zonais, igrejas físicas. Primeiro ponto, a figura da igreja típica no deserto, gravura da igreja típica no deserto. O que quer dizer, minha irmã? Vamos a ver esse exemplo da igreja. É uma igreja típica. O que dizemos quando dizemos igreja típica? Essa igreja, como ela é, como as coisas acontecem lá. Então vimos outras igrejas e as possibilidades. O que aconteceu com esta igreja? O que aconteceu com outras igrejas? As igrejas de hoje. Porque é uma igreja típica. É um tempo da igreja que estamos a olhar aqui. A gravura ou a figura da igreja típica no deserto. O ponto número 2. A poluição da igreja pisada no mundo. Existe a igreja, está no mundo. Mas a igreja, ela pode continuar à frente. Ela pode ficar pura. A igreja pode ficar limpa. A igreja pode depender da graça de Deus. E o mundo não pode pisar a igreja. Mas se ela... Se o barco estiver na água, mas começar a permitir a entrada da água, e a água começar a entrar no barco, o que vai acontecer? O barco poderá afundar. Então estará por baixo da água. É o que acontece com a igreja. A igreja está no mundo, mas estamos aqui para ministrar, estamos aqui para evangelizar, estamos aqui para trazer as pessoas para saírem do mundo para Cristo. Mas, se não é o mundo que deve vir à igreja, para vir por causa da falta de cuidado da igreja, de vir através do compromisso na igreja, então quando isso acontecer, a igreja vai afundar-se no mundo. Então, essa poluição, a poluição da igreja
pisada pelo mundo. 3. A preservação, a nossa igreja vai ser preservada em nome de Jesus. A perseveração da verdadeira igreja no seu mundo. A preservação da verdadeira igreja e no mundo. Vamos para o primeiro ponto agora. Diga-me o primeiro ponto, qual é que é? A figura da igreja típica no deserto. Atos 7, 37 e 38. Atos 7, 37 e 38. Este é os filhos de Israel. O Senhor Deus vos levará dentre vós o vossos um profeta como eu. Ele ouvirei. Como Moisés está dizendo aqui, que na assembleia que nós temos aqui, não é o final. Deus já me levantou. Então temos o tempo. Aquele que há de vir. O verdadeiro, a verdadeira igreja de vir. Aquela que é simples. Aquela que não somente para israelitas, mas para todo mundo. Que ele será a cabeça de toda a igreja. Que ele vai estar sobre Israel e todo mundo. Ele ainda virá. É um profeta como eu. Ele vai a vós. Então ouvireis a ele. Versículo 38. Este é o que esteve entre a congregação no deserto. A congregação no deserto. Então, este é que saíram do Egito, chamados por Deus, foram chamados. O povo irrita o sangue. Vejo o sangue, passarei por cima. Então são pessoas que o Senhor lhes comprou. Ele lhes comprou ele mesmo. Isso é a igreja no deserto. É como nós, a igreja hoje. Quando vi o sangue hoje, passarei por cima. Porque você foi perdoado pelo pecado. Você foi lavado dos seus pecados. Porque és o Cordeiro de Deus que lava, que tira o pecado do mundo. Então, é por isso que nós somos comprados. Não pertences a ti mesmo, pertences a Deus. Porque Ele te comprou. E diz aqui, este é aquele que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai. E com os nossos pais, recebeu as palavras da vida no lajar. Aprendemos acerca dessa igreja. Essa igreja no deserto. Êxodos 19. Êxodos 19. Veja que estamos a ver aqui nessa igreja, para podermos aprender nós também. A igreja agora. Êxodos 19, 4. Vós tendes visto Jesus sobre as asas da águia e vos trouxe, estirou. Ele lembras daquilo que aprendemos quando nós aprendemos aqui, quando começamos? Dissemos que as pessoas que se viraram ao Senhor foram acrescentados ao Senhor. Acrescentados ao Senhor. A mesma coisa aqui. Eles foram trazidos para Ele mesmo. Veja o versículo 5. Pois agora pois, se diligentemente ouvires a minha voz, veja só, é a palavra do Senhor. Jesus disse também que se vocês permanecerem nas minhas palavras, sereis discípulos verdadeiramente. Então a igreja no deserto é um exemplo, é o tempo, é a lição para nós que estamos a ter hoje. Ouvires a minha voz e guardares o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. 6. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Veja só isto. A igreja no deserto. É uma igreja lá, no tempo de Moisés, que era para serem reis e sacerdotes para o Senhor. E estas são as palavras, uma nação santa. 1 de Pedro. Vamos ver o que o Senhor está nos dizer aí. 1 de Pedro, acerca da igreja, agora. 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2, no versículo 9. No versículo 9 diz assim, 1 de Pedro, capítulo 2. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdote real e a nação santa. O povo, exatamente o que está escrito lá no povo de Israel. É o que está dizendo que nós somos. Nós que somos o povo de Deus, somos a nação santa, o povo peculiar e o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele vos chamou, ele vos tirou de lá. Isso que chama eclésia, quer dizer chamado.
das trevas para a sua maravilhosa luz. É assim que nós somos. Vamos voltar agora para Êxodos 32. Êxodos 32. Estamos a olhar para a igreja típica no deserto. É um tempo da igreja de hoje. Êxodos 32. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Está a ver? A igreja é uma igreja típica. Os nomes estavam escritos no livro da vida. E quando saíram da terra do Egito, então eles deram os seus corações a Deus. Deus disse: é a mesma coisa. Estavam salvos, estavam protegidos, estavam perdoados, estavam lavados pelo sangue do sacrifício do cordeiro. E disse um deles que pecaram contra mim, diz que riscarei o seu nome no livro de vida. 1 de Coríntios capítulo 10. 1 de Coríntios capítulo 10, versículo 5. 1 de Coríntios 10, versículo 5. Mas Deus não se agradou da maior parte. É uma igreja típica no deserto. Muitos deles, Deus não se agradou deles. Pensa acerca da igreja hoje. A igreja visível de hoje. De alguns deles, Deus não se agradou deles. Veja o que aconteceu com eles no deserto. Eles foram escritas essas coisas para o nosso exemplo. O que aconteceu no deserto é para o ensino de hoje. A igreja daquele tempo é uma lição para as igrejas de hoje. Todas as coisas que acontecem são um exemplo para que nós não possamos perder e compensar as coisas passadas. Veja o versículo 11. Ora, tudo isto lhes sobreviveu como figura, e estão escritas para aviso nosso. Nós não podemos dizer: a igreja agora é diferente do tempo do deserto, não nos preocupar com as coisas, porque agora estamos no tempo da graça, no tempo da nova geração, do novo concerto. Não. Diz que todas as coisas foram escritas para nós, para aviso nosso, para que, já chegados os tempos dos séculos. Então, o que aconteceu com eles é uma lição para nós. Então, nós devemos aprender para que as más coisas não aconteçam contigo. O que aprendemos da igreja que aconteceu passado? Então, eu trouxe-lhes aqui para trazer-te a lembrança. O primeiro, o plano da redenção. Primeiro, o plano da redenção. Era um plano da redenção. Qual é o plano da redenção para eles? Êxodos capítulo 12 e 13. Êxodos 12 e 13. E passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei a todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós, diga o que vem aí, não, e passarei por cima, e não haverá sobre praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Esse era o plano de redenção. O plano de redenção. Veja o capítulo 15 de Êxodos, versículo 11. Capítulo 15, 11. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, obrando maravilhas? Estendeste a tua mão direita, a terra o estragou. Tu, com a tua beneficência, guiaste, veja só, pela misericórdia, benevolência, não pela força, guiaste este povo que salvaste. O que é que fez? O que? Salvou. Eles foram redimidos, foram salvos, foram perdoados. Eles foram trazidos para o Senhor. E disse, aqueles que os salvou, com a tua mão, com a tua força, o levantaste à habitação da tua santidade. Este é o plano da redenção. 2. A provisão da sua justiça.
O Senhor lhes providenciou, para que assim que eles são redimidos, eles possam também ser justos. O Senhor já nos concede isso para nós mesmos. Agora, quando nós somos arrependidos de nossos pecados, somos lavados pelo sangue de Cristo e tornamos-nos filhos de Deus. E também Ele nos provê a justiça, para que nós possamos viver a justiça. Para que possamos viver a vida que nós temos agora, não baseada nas nossas forças, mas por causa da provisão que Ele nos concedeu. Levíticos capítulo 20, versículo 7. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. E guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Então, a santificação é a obra da graça. Eu sou o Senhor que vos santifica. Veja o versículo 26. E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E separai-vos dos povos para serdes meus. A provisão está além da sua justiça. Terceira coisa. Pregadores da revelação divina. Somos pregadores também. Então, a pregação é muito importante. Os pregadores é muito importante. Isaías capítulo 9. Quando vocês vierem e pessoas são salvas, pessoas são trazidas ao Senhor, então se não fizeres a sua parte e pregar a palavra de Deus, a revelação divina para eles, então eles devem perder a sua visão quando são... Isaías 9, versículo 15. Isaías 9, 15. Os anciãos e o varão de respeito é a cabeça, e o profeta que ensina a falsidade é a cauda. Se olharmos para uma igreja visível hoje, e vimos muitas denominações nas igrejas locais, não estamos a falar de palavras, estamos a falar de todas as igrejas locais, em todo lugar. Em toda esquina, em toda estrada tem uma igreja, tem uma comunidade, lá tem uma igreja. Em aquela região tem uma igreja, em todo lado tem uma igreja, em todas as nações temos igreja. Mas ele diz aqui, o ancião e o varão de respeito é a cabeça. Versículo 16. Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são guiados são devorados. Então estamos a ver aqui que há uma provisão de redenção. Deus providencia a justiça, e os professores, os pregadores, todos eles são pregadores, mas eles desviam o povo. Eles estão dizendo aqui em Malaquias capítulo 2, Malaquias capítulo 2, Malaquias 2, 7, Malaquias 2, 7, porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Mas vós vos desviastes no caminho. Então, este é o problema de muitas igrejas. Os pregadores, os líderes, os professores, aqueles que chamam de professores, aqueles que lhes guiam, mas desviaram do caminho. E muitos fizeram a tropeçar na lei, e corrompestes o concerto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos, no versículo 9. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos. Quando nós vimos a igreja como está hoje, nós vamos ver que muitos pastores lá não têm mais respeito, não têm um respeito próprio, não respeitam a si mesmo, e as pessoas também não lhes respeitam. Então isso é só por profissão, é só lá para fazer dinheiro, está lá para fazer negócio, está lá para fazer comércio. Então, na internet, se você for a ver, pessoas estão a falar, dizem que são pastores, e eles escrevem muita coisa. E vais ver o que eles estão a escrever. Perderam o respeito das pessoas. E Deus está dizendo aqui que vocês foram desprezíveis, no versículo 9, indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos, mas fizestes distinção de pessoas na lei. Foram parciais no Senhor, fizeram distinção. É por isso que chamam-se. É por isso que o apóstolo Paulo disse, eu vos declarei todo o conselho de Deus,
mas eles são parciais, estão especializar-se nesta e na outra área, mas especializar-se naquela área. Eles não estão declarando toda a totalidade da palavra de Deus. Essa é a 4 agora. A sua perversão através da rebelião. A sua depravação por causa da sua rebelião. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo 2. Ouvi, ó céus, presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. São rebeldes. Muitos membros da igreja hoje, em muitas igrejas, na igreja visível, eles vivem a sua prevaricação por causa da rebelião. O boi conhece o seu possuidor e a jumenta a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, de semente de malignos, dos filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Essa é a condição de muitas igrejas visíveis hoje, porque os pastores estão a lhes desviar. Eles não lhes levam à restituição, a arrependimento, não falam da justiça. Eles roubam dinheiro das pessoas, roubam dinheiro deles e vão trazer o dinheiro na igreja. Então, por que não consideram de onde vem o dinheiro? Onde o Senhor apanha um tal dinheiro para virem dar essas ofertas? E por causa disso, ele está dizendo aqui, eles já rebelaram. Eles rebelaram contra a palavra de Deus. Ezequiel 25. Ezequiel 20, no versículo 5. E disse-lhes, no versículo 5, e disse-lhes, assim diz o Senhor Jeová, no dia em que escolhi a Israel, levantei a minha mão para a descendência da casa de Jacó, e me dei a conhecer a eles na terra do Egito, e levantei a minha mão para eles, dizendo, eu sou o Senhor vosso Deus. Naquele dia, levantei a minha mão para eles, para lhes tirar da terra do Egito, para uma terra que tinha previsto para eles, a qual mana leite e mel, e a glória de todas as terras. Então lhes disse, cada um lance de si as abominações dos seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mas rebelaram-se. O que eles fizeram? Eles rebelaram contra mim e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações dos seus olhos, nem deixaram os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. Veja o que está acontecendo aqui. Nos dias que aconteceu na igreja, no deserto. É a mesma coisa que está acontecendo nos dias de hoje. Porque houve o plano da redenção para ele, quando disse o sangue, quando eu ver o sangue passará por cima, nós vimos aqui que houve provisão também de justiça, ele fez santos. Pregadores, ele revelou que deviam. Então, agora Deus revelou a divina revelação. Mas eles, por causa da revelação, eles não fazem. 5. E Deus não vai continuar a lhes deixar. Naquela situação, Ele ainda envia pessoas para eles para proclamar o arrependimento. Ezequiel 14, versículo 6. Ezequiel 14, no versículo 6. Portanto, diz a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová. Qual é a palavra seguinte? Convertei-vos e deixai os vossos ídolos e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações. Então, eles foram rebeldes, abandonaram o Senhor não vai lhes deixar. Ele manda lá pessoas para lhes dizer arrependimento. É o que o Senhor está fazendo nos dias de hoje. Estamos a pregar na rádio, na televisão, acerca do arrependimento. Em todas as transmissões pregamos acerca da redenção. Em todos os reavivamentos semanais pregamos acerca do arrependimento. Porque muitos pastores já não lhes dizem nada acerca do arrependimento. Porque Deus te mandou. Estou falando de ti aí.
Deus te mandou para fora. E você vai dizer às pessoas, e você não deixará as pessoas ficar no pecado. E você também não permanecerá e dirá às pessoas para se arrepender. E você também, aqueles que eram rebeldes, vão se arrepender e Deus vai os libertar em nome de Jesus. Capítulo 18 de Ezequiel, no versículo 13, no versículo 30. Portanto, eu vos julgarei, cada um conforme os seus caminhos. Ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová, vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Então, já saíram do caminho, fizeram muitas coisas mais contra a sua redenção por causa da sua apostasia. Mas agora aquele que pecou, eu vou lhe tirar do nome, no seu nome no livro da vida, e eu vou dar outras pessoas. Mas ele diz que eu vos darei outras pessoas. Se você já desviou, é o tempo para você sair da sua transgressão, da sua transgressão, e não será o seu tropeço. Então farei, lançai fora todas as vossas transgressões com que transgrediste, e criai em vós um novo coração e um espírito novo, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel. Então, não é só dizer que se estou salvo para sempre. Eles saíram do Egito, Deus viu o sangue, passou por cima. Ele disse, eu sou aquele que vos santifica. Mas agora ele disse, se você não se arrepender, você vai morrer. Por que vocês morrereis, ó casa de Israel, na vossa transgressão? Porque não torno seja anúncio da rejeição. O anúncio da rejeição. Então, quando tu ouves a palavra e não se arrependes, muitos deles se arrependeram, outros negaram, e por causa da falta do arrependimento, eles foram rejeitados. Segundo de Reis 17, no versículo 15. Segundo de Reis 17, 15. E foi... Segunda de Reis 17, 15. E rejeitaram os seus estatutos, os seus concertos que fizeram com os seus pais, como também os seus testemunhos, como que protestaram contra eles. E andaram após a vaidade e fizeram vãos, como também após as nações que estavam em roda deles. Veja, muitos continuaram a adorar. Estamos a ir à igreja em todos os dias, vamos lá em todos os programas, estamos a orar ao Senhor, estamos a servir ao Senhor, em vez de se arrepender. Não querem se arrepender, como pessoas hoje, na igreja local, na igreja no deserto, é uma igreja típica. Ele faz-nos olhar para outras igrejas e ver exatamente o que está a acontecer. Veja no versículo 33. Assim que ao Senhor temiam, também os seus deuses serviam segundo os costumes das nações, de entre as quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje, fazem segundo os primeiros costumes. Veja, eu vou para a minha denominação, na minha denominação, o meu líder lá, o pregador lá. Eles vão à igreja, estão lá e dizem que eles têm a sua assembleia. Eles fazem todos os serviços do dia, fazem da mesma coisa como fizeram nos tempos passados. Não temeram o Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos e segundo as suas ordenanças, e segundo a lei e segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Veja o versículo 29. Ele os tirou de lá e não ficou mais ninguém. Somente o tribo de Judá que ficou. Mesmo o Judá também não guardou os testemunhos do Senhor. Fizeram... No versículo 17 diz, rejeitaram aquilo que... É uma igreja típica. Agora, há pessoas que não se arrependem. Eu vou à igreja. Eu vou para aquilo ali, para aquele lado.
Mas se não há arrependimento, não há mudança de vida, então o Senhor lhes rejeitou. Porque eles anunciaram. Então, Oséias 4, 6. Oséias 4, 6. O pronunciamento da rejeição. Oséias 4, 6 diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Porque há muitos naquele tempo, da igreja no deserto, tinham celebrações, tinham rituais, tinham cerimônias e tudo. Mas a palavra de Deus estava faltando neles. Então, o que acontece na igreja hoje? Há igrejas de denominações que vemos aí. Vão lá à igreja e ficam lá horas e horas, estão dançando, estão cantando. Não estão a falar, principalmente nas igrejas locais, não estamos a falar da igreja pentecostal, igrejas carismáticas. Só estão a dançar ali, fazer muitas coisas. Mas se é o tempo da palavra de Deus, eles não podem ouvir a palavra de Deus. É por isso que diz que o meu povo foi destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante do Senhor. Eles dizem, nós queremos fazer uma igreja aceitável para os jovens. Os jovens não precisam de muitos versículos. Essa é uma nova geração. Os jovens não gostam de ouvir muitos versículos. Eles, quando você está lendo este versículo, lendo aquele ali, lendo Gênesis, Salmos, Apocalipse, eles estão a dormir. Então, não é isso que os jovens querem. Eles querem música. Os jovens querem dançar. Os jovens querem adorar. Os novos querem se levantar aí para o tempo de dançar, para dançar aí os rapazes e raparigas, jovens, pais e mães. Então, já não há tempo para a palavra de Deus. É assim como as igrejas caem. Então, que tipo de igreja que você quer passar para os jovens? Se não há palavra, se não há interesse da palavra de Deus. Olha para isto. O meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei. Para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Eu oro que isso não vai acontecer na sua vida em nome de Jesus. Posso ouvir um bom amém aí? Oséias capítulo 8, Oséias 8, versículo 3. Israel rejeitou o bem, o inimigo persegui-lo-á. Está a dizer aqui, ainda vão à igreja, ainda vai para lá, ainda diz que é o tempo de adoração, mas ele foi rejeitado, porque rejeitou a palavra do Senhor. Israel rejeitou o bem, o inimigo persegui-lo-á. Veja o versículo 12. Escrevi para eles as grandezas da minha lei, mas através da grande doutrina da minha palavra. Mas isto é para ele como coisa estranha. Então, se não fala acerca do arrependimento, no dia em que você pregar acerca do arrependimento, isso vai tornar-se estranho. Nunca você menciona a santidade. Se um dia, isto está errado, e começar essa igreja tem que falar, já foi muito longe, e você volta a dizer que hoje temos que falar aqui da santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso vamos dar para ti, vamos dizer, como é que você se tornou da Deep Life agora? Porque sabemos da Deep Life sempre falam de santidade. Então vai se tornar estranho para eles. Então, se você falar acerca do arrebatamento, eles nunca ouviram acerca da grande tribulação, nunca viram do grande trono branco do julgamento. Eles já estão de 10 a 20 anos na igreja e nunca falaste acerca disso. Então, quando um dia você ler alguma passagem e chegar a lhes dizer isso, vai se tornar estranho. Mas eu oro que a palavra de Deus não será estranho para nós. Você não será estranho para a palavra de Deus em nome de Jesus. Eu escrevi para eles as grandes coisas da minha lei, mas isto é para ele como coisa estranha. Para os filhos de Israel, primeiro, o plano da redenção. 2, diga-me a provisão da sua justiça. 3, o que é? Os pregadores da pregação, revelação divina. 4, a perversão através da rebelião. 5, a proclamação do arrependimento. 6, o pronunciamento da rejeição. 7,
a condenação para os réprobos. Salmos 7, no versículo 11. O julgamento ou a condenação para os réprobos. Salmos 7, 11. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Todos os israelitas foram salvos pelo sangue. Ouviram a palavra de Deus, de Moisés, de Josué e de outros pregadores. Todos ouviram, mas eles abandonaram o Senhor. E ele diz que Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Salmos 9, 17. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. Os ímpios serão lançados no inferno, todas as pessoas que se apostatam. Então a palavra de Deus diz que todos aqueles que pecaram contra mim, eu apagarei os seus nomes no livro da vida. Então essas pessoas continuam e vão para o inferno. A nossa igreja não irá para o inferno. Os seus membros não irão para o inferno. Você vai lhes ensinar a palavra de Deus e ter a certeza que você enfatiza a palavra de Deus para que o que aconteceu na igreja do deserto não aconteça conosco. Ponto número 2 agora. A poluição da igreja pisada pelo mundo. A poluição da igreja pisada pelo mundo. Segundo de Pedro, capítulo 2. Segundo de Pedro, capítulo 2, 20. Segundo de Pedro, capítulo 2, 20. Diz assim: porque se depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador, Jesus Cristo, veja aí, quando as pessoas tornam salvas, quando as pessoas nascem de novo, eles escapam a poluição do mundo. Então, e quando essas pessoas forem outra vez envolvidos nelas e vencidas, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Veja, se a pessoa estava salva, nascida de novo, redimida pelo sangue de Jesus, e lavado, puro, pelo sangue, e depois voltar para a mesma poluição, por causa da influência do mundo, ele diz aqui, o fim deles vai ser pior que o primeiro. Como que isso acontece? Mateus 5, 13. Mateus 5, 13. Diz em Mateus 5, 13, vós sois o sal da terra. Vós sois o sal. Se o sal perde o seu sabor, isso é possível que o sal perca as suas qualidades. Para nada mais serve. Quando o sal perde o salgar, é por causa do mundo que está entrando. Está vindo à igreja, o mundanismo, a poluição está vindo para a igreja e a falta de cuidado do mundo está aqui. Os pregadores não estão sérios de pregar a palavra de Deus e declarar o concerto todo de Deus e diz, vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, como se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Como isto? Tiago 4, 4. Tiago 4, 4. Quando o mundo entra, quando você permite o mundo tomar controle, quando as pessoas não nasceram de novo, quando as pessoas não conhecem a palavra de Deus, não têm a experiência da salvação, não têm a convicção que o seu pecado, Deus vai ficar zangado, irado contra o seu pecado. E eles estão lá, as pessoas vão ajeitar as coisas para lhes guardar. Então, para manter essas coisas, uma pessoa que não está certa da salvação, não está certa de ser nascida de novo, não tem a convicção real, não teme a Deus, não teme o pecado, e essa pessoa no privado, assim mesmo, faz as coisas, tornam essa pessoa pastor, tornam um líder lá, essa irmã como líder lá, torna um obreiro lá, torna isto, torna fazer isto, não tem nenhuma convicção e não tem conversão. E se o mundo vier desta maneira, então toda a congregação vai se perder. Porque o que as pessoas sabem? O que as pessoas daqui, o que sabem?
Veja Tiago 4:4. Tiago 4:4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Estás a ver aí? Aqueles que são da igreja, estão em igrejas poluídas. A palavra de Deus é corrompida. 2 de Coríntios, capítulo 2, 17. 2 de Coríntios 2, 17. Nós não somos como os outros que corrompem a palavra de Deus. Muitas igrejas onde ler, muitas pessoas leem essa palavra, leem os mesmos versículos e começam a distorcer. Eles dão as suas próprias ideias. Há outros que nem abrem a Bíblia. De acordo com Isaías, capítulo 35, versículo 3. Ele vai dizer o que está dizendo. E as pessoas não vão abrir a Bíblia para poderem confirmar. Porque ele não está lendo o que está escrito exatamente na palavra de Deus. E por causa disso, não há um nível de entendimento. E diz aqui, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, nessas muitas igrejas locais visíveis, estão trazendo as pessoas à perdição. Mas dizem que, você vai ser sincero. Eu oro que você seja sincero. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. E tudo que fazemos e pregamos perante Deus. Que como se Deus estivesse fisicamente aqui no presente e a ouvir o que estamos a falar. Esta é a verdadeira interpretação, esta é a verdadeira ênfase. Então, quando nós pregamos, é isso que precisamos tomar no nosso coração, de termos a certeza que estamos a pregar a palavra verdadeira com a aprovação de Deus. 2 Coríntios 13, capítulo 11, 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Você sabe, há pessoas que nós somos igreja, vamos à igreja, somos pentecostais, será que pregam a verdade? Nós somos igrejas que creem na Bíblia, mas há muitas igrejas que não. Que tipo de Bíblia você acredita? E diz que se eles estão se transformando em anjos de mentira, para enganar as pessoas. É corrupção essa que veio à igreja. E muitas igrejas caem do padrão do Novo Testamento. E eu oro que isso não será nossa porção em nome de Jesus. 2 de Pedro, capítulo 2. 2 de Pedro, capítulo 2, 1. Como existem falsos profetas, que haverá também falsos profetas, também como houve. E também houve entre o povo falsos profetas como vós, haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Eles negam ao Senhor a autoridade do Senhor, a posição do Senhor, a centralidade do Senhor, a exortação do Senhor. E as pessoas, olha para elas. Será que tem uma origem de salvação neles? Então você vai olhar para eles como se fossem a autoridade. Eles vão dizer que, o nosso pastor disse isto. Mesmo você lhes mostrando a passagem de Deus. Veja isto, minha irmã, meu irmão. Veja para essa palavra de Deus. Ninguém vai dizer, eu estou a ouvir o que você está a dizer. Eu sei que a Bíblia diz, mas o meu pastor me diz isto. Então, eles não pregam a palavra de Deus. Eles negam o Senhor que o lhes comprou. E trouxe-lhes uma repentina perdição. Versículo 2. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E diz muitos aqui, seguirão as suas dissoluções, pelos que não será blasfemado o caminho da verdade. Há muitas que vão falar mal.
Quando olharmos, pessoas só querem levantar dinheiro. Não estão a trazer dinheiro para a igreja ou para construir a igreja. Eles só fazem só contribuir o dinheiro só para se enriquecer. E por causa disso, eu sou pregador, eu sou pastor. Eu não sou rico mais do que os pastores, o povo aqui, o povo de fora. Como eles saberão que eu sirvo ao Senhor? Então, eles devem me ver tão rico para eles poderem ver a glória de Deus. Então, eu devo ter mais dinheiro do que as pessoas do mundo, para que eles possam ver. Eles querem se tornar ricos. Veja só, no versículo 3. E por avareza farão de vós negócios, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. O que acontece com essas igrejas? Como eles vivem? Primeiro, é o amor do dinheiro. O que você ouviu? É o amor de dinheiro. 1 Timóteo 6, e você tem que se analisar. Será que você não está falando de pessoas lá? Você também precisa de se analisar no seu coração. Eu também preciso de analisar meu coração. Como é que eu tenho sido o meu ministério? Estou corrompendo a palavra de Deus? Estás corrompendo a palavra de Deus? Ou estás vivendo de acordo com a sua vontade? Qual é a sua influência na igreja? Qual é a sua autoridade na igreja? Qual é o tipo de bases no seu ministério? Porque primeiro, o amor de dinheiro. Diz assim, 1 capítulo 6, no versículo 10, porque o amor do dinheiro é a raiz de todo mal. Podemos ler todos isso? 1, 2, 3. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Então, se tu colocas tua intenção no dinheiro, sair da salvação das pessoas, você parar de ensinar as pessoas como eles entraram no céu, então, nem você, se o dinheiro torna-se primeiro na sua vida, no seu coração, você irá para o mal. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15. 2 de Pedro 2, no versículo 15. Os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Bozor, que amou o prêmio da injustiça. Amou o prêmio da injustiça. 2. O amor, o amor próprio. Ama-se a si mesmo, não ama a Cristo. Não há negação própria. Então, tudo que estão a dizer, podia ser dessa maneira, mas não, essa coisa de mudança. Agora já temos que ter cuidado por nós mesmos. Temos que viver bem. E temos que viver uma vida que se demonstra o amor próprio. E se alguém é assim, você não verá mais o Senhor na sua vida. 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3 de 2 de Timóteo, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos. Amantes de si mesmos. Esse é um problema. Se alguém é um pregador, é um pastor, é chamado profeta ou apóstolo, e se ele só pensa em si mesmo, na minha família, meus filhos, minha esposa, meu marido, e como ter sucesso, então se morrer, o que vai acontecer? O que vai acontecer com a minha família? Então, você não vai ser fiel, há de haver falta de consagração. Então, primeiro haverá amor ao dinheiro, o amor a si mesmo. 3. O amor de deleites, o amor de prazeres. Veja o capítulo 3, aqui mesmo no 2 Timóteo, versículo 4. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Amigos dos deleites do que amigos dos Deus. Tendo aparência da piedade, mas negando a eficácia dela. O que vem aí a seguir? Destes afasta. Diga alto. Destes afasta. E eu oro que você seja capaz de fazer isso. Eu sei que essas pessoas estão erradas, mas eu estou feliz por lhes ver. Na internet, sou feliz por lhes ver isso na internet. E ouvir isso, e ouvir isto.
Eu não concordo com tudo que eles dizem. Mas sabe como é que é? Eu gosto deles. Você gosta do mal? Para essas pessoas, afasta-te. 4. O amor de louvor. O amor de louvor. João 12, 43. João 11, 43. Olha para cá. Se você é pastor, você é líder, se você é próximo dos políticos, você não vai para os políticos, não quer que eles te olhem para baixo, querem que eles digam, este é um bom pastor, é da igreja bíblica. Quando eu estava na escola secundária, eu vi acerca da igreja bíblica e não chegam perto, porque estão a pensar só no céu, céu, céu. Eles estão sempre em santidade, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas a de Life de agora é diferente. O Deep Life de agora, no meu coração, é o mesmo. Você vai ser o mesmo também. Então, as pessoas estão próximos a ti. Eles não vão te convencer a roubar o dinheiro. Então, não diga, obrigado sim, obrigado, eles estão a te dar, você está te dando em sua excelência. Mas se for os filhos de Deus, você não vai gostar, não vai amar o louvor dos homens. Você está a pregar. E você sabe que as pessoas têm problemas de casamento ali. Você não pode falar disso, porque você sabe. E se você falar desse assunto, eles não vão te comendar, não vão. Você quer a apreciação das pessoas, quer o louvor das pessoas. Jesus disse que eles amaram mais o louvor dos homens do que o louvor de Deus. É o que as pessoas estão fazendo nos dias de hoje. Eu oro para que a igreja a nossa não será dessa maneira em nome de Jesus. 5. O amor do poder. O amor da posição, de poder. Eu sou, final, autoridade. E tudo que eu disser, tudo é final. Então, você quer controlar todos. E tudo. Você não é espiritual. Mente. E você quer essa preeminência. 1 de João. Isso está matando a igreja. O amor da preeminência. E eu oro que isso não será das nossos corações em nome de Jesus. 1 de João. 3 de João 9. Versículo 9. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, eles amam, querem ser os primeiros. Querem ser os mesmos. Querem ter um controle de todas as coisas. E por causa dessa preeminência, eles não virão à igreja. Eles sabem que quando eles ouvirem a pregação, eles não vão permitir isso. É por isso que estão arruinando a igreja hoje. Porque há pessoas que vão os cantos aí, em todas as igrejas locais. Estamos vendo os seus pregadores. Tenha preeminência. Em nossa igreja, não vão reconhecer a sua recomendação. Então, esses pregadores, eles vão se comprometer. E eu oro que isso não haja sobre a sua vida em nome de Jesus. Isso não vai acontecer comigo. A palavra de Deus vai permanecer alta sobre todas as coisas na igreja em nome de Jesus. 6. O amor do mundo. O amor do mundo. 1 de João 2,15. 1 de João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É o que está matando a igreja. As igrejas locais e todas as igrejas visíveis, o amor do mundo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10. 2 Timóteo 4, 10. Porque Demas me desamparou amando o presente século. E no versículo 7. Primeiro é o amor do dinheiro. 2, o amor próprio. 3, o amor de prazer. 4, o amor de louvor. 5, o amor de preeminência. 6, o amor do mundo. 7,
o amor do pecado e falsidade. O amor do pecado e falsidade. Jeremias 5. Jeremias 5, 31. Jeremias 5, 31. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim deseja. E que fareis no fim disto? Eles são falsos, corrompidos, e é isso que corrompe a igreja. É isso que eles interpretam mal a palavra de Deus. E diz que o meu povo gosta, deseja de ouvir isso. O que farei ao fim disto? Jeremias 14, 10. Jeremias 14, no versículo 10. Assim diz o Senhor acerca deste povo: pois que tanto amaram afastar-se e não estiveram aos seus pés. Eles gostam de se afastar. Eles vão para aqui, saem para ali, vão para o outro lado, vêm para a Deep Live um dia, e depois vão para outra igreja no outro lado, vão para outra igreja no outro lado, na outra igreja vão outro dia da comunhão. Eles gostam de se afastar. Não tem um coração da verdade. Não tem a sinceridade, na totalidade da palavra de Deus. E o Senhor diz para essas pessoas, acerca desse povo, que pois tanto amaram afastar-se e não tiveram aos seus pés. Eles gostam de waka de um lado para o outro, porque o Senhor não está a agradar deles, mas agora se lembrará da maldade deles e visitará os seus pecados. João 3,19. João 3,19. Aqui são palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Está dando aqui, por que as pessoas não permanecem na verdade? Porque eles gostam de errar, amam o pecado, amam trevas, amam maldade. João 3,19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Homens amam mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Apocalipse 22, o último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22, versículo 15. Apocalipse 22, 14, 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Aqueles que amam mentira, os que amam falsa doutrina. Eu gosto da maneira como a pessoa fala. Eu sei que isso não está correto, mas a maneira como ele fala, eu gosto. A sua aparência, eu gosto da sua atitude. Ele diz tudo de uma maneira doce, e gostam dessa suiteza aí. Falsa doutrina é doce. Eles amam a mentira, amam a falsidade. É por isso que estão destruindo as igrejas locais. E eu oro que esta igreja não será destruída por essas coisas em nome de Jesus. Então é assim como a poluição veio, mas o Senhor está nos dizer como fazer. Saia dessa poluição. Saia dessas coisas erradas. Apocalipse 18, versículo 4. Apocalipse 18, 4. Diz assim: e ouvi a voz do céu que dizia: sai dela, meu povo, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Eu oro que você vai ouvir a palavra de Deus. O ponto número 3 agora, a preservação da igreja verdadeira neste mundo. A preservação da igreja verdadeira neste mundo. É esta palavra, na palavra, é esta palavra que você tem que perseverar como igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos 20, versículo 26. Atos 20, 26. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo de sangue de todos vós, porque nunca deixei de vos anunciar o que? Todo o conselho de Deus. Então, está a falar da palavra de Deus. Isto é versículo 27. Versículo 27 agora. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho. Para lermos todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Eu oro que você não vai ser parcial em
compartilhar e pregar a palavra de Deus em nome de Jesus. Versículo 28. Olhai por vós e por todo o rebanho. Uns vão dizer que é porque o tal fulano está aí. Não diga, não faça acepção de pessoa, porque até novos convertidos aqui, então não podemos falar da palavra de Deus. Não posso pregar a palavra de Deus porque está aí numa nova pessoa, aquela pessoa que me conhece. Então, se nós pregarmos desta maneira, esses não vão de vir mais. O que é que você está tentando? Quer trazer a multidão para levar para o inferno? Não. Leva as pessoas para o céu. Tenha cuidado com o povo, com todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. 1 Timóteo capítulo 4, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 15. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 15. Medita nessas coisas. Ocupa tudo que estás a ouvir hoje. Medita nisso. Pensa deles. Não somente isso, ocupa-te nelas para que o teu aproveitamento seja manifesto em todos. E aplique isso na sua faça a aplicação pessoal. Compare isso com os seus outros ministérios. Da maneira como você declara a sua palavra de Deus. Medita nessas coisas. Ocupa-te nelas para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continue nelas. Você vai continuar. Porque fazendo isso, salvarás tanto a ti, mesmo aos que te ouvem. 2 Timóteo capítulo 1, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 13. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido. Paulo, o apóstolo, não estava envergonhado de dizer o que ouviste de mim. Por quê? Porque sabia que ele falou a palavra de Deus, deu todo o conselho de Deus, ele falou a toda a palavra e disse que tudo que eu te disse a Timóteo. Então você fala a mesma coisa. E eu oro que, assim como Timóteo obedeceu, você também irá obedecer em nome de Jesus. Então, se você pegar isso com mãos fracas, isso não vai ser tão interessante. Então, conserva o modelo das suas palavras. Então, pega bem com as boas mãos. Conserva o modelo das palavras que ouvi, tens ouvido de mim, da fé, do amor, da fé. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em vós. Tudo que ouviste de mim, na fé, no amor que há em Cristo Jesus. Isso é boa coisa. Que a palavra de Deus é boa. A doutrina da Bíblia é boa. Tudo isso são testemunhos, diz o apóstolo. E eu oro que você vai encontrar bons na sua vida em nome de Jesus. Essas boas coisas que são entregues a ti. Isso é 14. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Veja o capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4, 2 Timóteo, versículo 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra. Você vai pregar. Prega a palavra, tu vais pregar. Em todo instante, em todo momento, em qualquer momento. Você está pregando para famílias, está pregando para indivíduos, para as casas. Você está pregando na comunhão familiar, na igreja local. Prega a palavra. Inste no tempo e fora do tempo. Redarguas, repreendas, exorte com a humanidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, o que ele diz aí? Mas tu, se sobre em tudo, sobre as aflições, faz a obra de um evangelista. Não é só por pequenos desafios, pequenas coisas. Eu não vou te dizer isto por causa disto. Então, você não está sendo na prisão agora. Então, você não está sendo como Paulo, como Silas. Eles foram colocados na prisão e fizeram coisas pesadas para eles. Mas eles não largaram, continuaram. Faz a obra do evangelista. Cumpre o teu ministério. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos 16, versículo 4 e 5. Atos 16, 4 e 5. E quando iam passando pelas cidades, lhes pregavam
para serem conservados, os quais decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Em Jerusalém foi dado, Paulo e Silas e outras pessoas deram o que eles, a palavra de Deus, da sede. Para onde eles passaram, em toda a cidade onde eles passaram, eles entregaram aquela palavra. Eles entregaram a palavra, algo que não se pode mudar. Você não pode tentar cobrir. E quando iam passando pelas cidades, versículo 4, entregaram para serem observados os decretos que havia sido estabelecido pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé. O Senhor vai te estabelecer as nossas igrejas. E cada dia crescia em número. Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Atos 18, versículo 24. E chegando a Éfeso, um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Veja só, este homem era poderoso. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso no Espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhes declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Ele era fervoroso, confidente e fervoroso, corajoso, mas ele tinha uma limitação. Os outros viram. Se você ouve algumas pessoas, eles podem ser sinceras, podem ser fervorosas, podem ser autoritárias, podem ser fervorosas, mas se você ouve e percebe a sua limitação, então é por essa razão que Deus te levantou para você poder ver. E é a mesma coisa que aconteceu com a Priscila e Aquila, que quando vendo que as pessoas viram ele explicar, eles lhe levaram e lhe falaram a palavra de Deus perfeitamente. Você irá fazer isso em nome de Jesus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muitos que pela graça criam. Veja só, eles foram expulsos, foram negados, mas agora, em todo lugar onde ia, teve muita aceitação pela graça. Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 14. Filipenses 2, 14. Filipenses 2, 14. Fazei todas as coisas sem murmurações. Diz para fazer todas as coisas sem o quê? Nem contendas, sem argumentos. Se a palavra de Deus sair, é a palavra de Deus, nós iremos receber. Está escrito na Bíblia, não há murmurações, não há contendas em nome de Jesus. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandecereis como astros no mundo, retendo a palavra da vida. O que é que deves ver? Deve manter palavra viva, para que, em que? Na pregação, no conselho, no conselho. Então, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Judas, versículo 3. Judas, versículo 3. Amados, eu tenho Amados, procurando eu escrever-vos de toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos, exortar-vos a batalhar pela fé de uma vez dada aos santos. O Senhor já expôs a palavra de Deus a nós. O que é que nós devemos fazer? O Senhor já nos lembra aqui que na igreja local vai permanecer a igreja santa. Aqueles que são redimidos, aqueles que são santificados. Os pregadores têm muito a fazer, os obreiros têm muito a fazer com isso. Então o que é que nós devemos fazer? Primeiro, preparar-se, pregar a verdade e alimentar a igreja. Alimenta a verdade com a verdade. Por pregar a verdade. Sem erro, sem falsidade, sem adaptação,
não adulteração, sem mudanças, prega a verdade. Alimenta a igreja. 2, prepara para educar e edificar a igreja. Se você quer pregar, tem que se preparar. E pela graça de Deus, quando eu venho a voz aqui para vos ensinar, ou nas segundas, em qualquer dia que eu venho, eu me preparo. Eu não sou carrego a Bíblia, não tenho tempo para ler e analisar e ler todas as coisas, analisar. Não é assim. Há pessoas que fazem isso. O que estão a ensinar não está em controle o que estão a dizer, porque eles não estão preparados. Mas prepara-se para ensinar, para que possas edificar a igreja. 3. Então, modera a sua língua e levanta a igreja. Há umas coisas que as pessoas falam assim, de qualquer maneira, que saem fora da sua boca, mas não são coisas muito valorosas para que possam sair da autoridade que estás a ensinar. Então, tens que controlar a sua língua e crê e edifica a igreja. 4. Purifica o templo e honra a igreja. Purifica o templo e honra a igreja. Torna o templo de Deus limpo. Limpo, bonito, calmo, toda a gente sentada de uma maneira ordeira. Purifica o templo e honre a igreja. 5. Então, coisas que estão erradas, não compactue com elas. Então, vai se apartar delas. Afasta-te das trivialidades. Tudo aquilo que é trivial, tudo que não é importante, tudo que não é... Se a pessoa acha que eu tenho essas trivialidades aqui, só estão somente ofendidos por isto e por aquela coisinha, então não há como um trabalho deve ser feito de vida. Então, aparta-te dessas coisas e fortifica a igreja. Aperfeiçoa os professores. Aqueles devem ser ensinados. Se você é um bom pastor, chama como eles estão preparados, o que eles prepararam, o que eles vão ensinar. Então, se tu és o coordenador, o professor como na zona, então estão ensinando-nos com as senhoras. Então, aperfeiçoe os ensinadores e transforma a igreja, para que haja sinceridade, haja espiritualidade. 7. Persevere o tesouro, preserva o tesouro da palavra de Deus que nós temos. Preserva isso. Não permita que isso possa morrer ou possa cair. 8. Finalmente, propague a verdade e multiplique na igreja. Propague a verdade e multiplique a igreja. O Senhor vai te ajudar. Assim que te levantou o Senhor, Ele vai te manifestar em ti e você vai permanecer nesta palavra em nome de Jesus. Você não vai perder a sua coroa. Eu disse, você não vai perder a sua coroa. Jude, capítulo 24 agora. Agora, aquele que é poderoso que para vos guardar de tropeçar, ele vai guardar de tropeçar. Você não cairá no pecado, não cairá no erro, não cairá no descuidado, não cairá no compromisso. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus Salvador, nosso Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória, majestade divina e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Vamos levantar em nome de Jesus Cristo. Vamos levantar para agora começarmos a olhar, como já ouvimos a palavra de Deus, temos que levar a palavra do Senhor em avante. E para que essa palavra possa se tornar parte da sua vida, do seu espírito, da sua alma, para que de tudo aquilo que você recebeu, a grande salvação na sua vida, vai ser para o Senhor. Ore para que o Senhor possa prover e fazer o seu ministério crescer e ter um impacto e tornar outras pessoas melhores na sua vida, na igreja, em nome de Jesus.